Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 44 do nosso devocional, e o tema é Vida em Harmonia. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais um dia, Senhor, nos encontramos aqui contigo e pedimos que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, para recebermos da Tua Palavra, para tudo aquilo que o Senhor deseja nos entregar no dia de hoje e que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, praticar aquilo que o Senhor nos fala, Pai, porque só assim seremos sábias diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Romanos 12, 16 e 17. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. No devocional diz assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Viver em harmonia ou em paz uns com os outros é viver de uma maneira que seja compatível, sintonizada e em amizade com os outros no corpo de Cristo. Esse encargo de viver em harmonia aplica-se tanto dentro quanto fora das paredes da igreja. É fácil deixar de lado qualquer distinção que possamos imaginar ter, porque em Cristo somos um. Quando entendermos isso, vamos encontrar amizade em pessoas inesperadas no culto a Deus. Não importa onde elas se encontrem por circunstâncias da fase da vida que enfrentam. O versículo de hoje nos adverte que o orgulho e a presunção nos levarão a viver em desarmonia com os outros. Uma das razões é o fato de a vaidade nos fazer pensar que temos o direito de retribuir mal com mal, que é o oposto do que as Escrituras nos encorajam a fazer. Lembre-se, em Cristo nós devemos abraçar a natureza de servo. Isso significa que vivemos como exemplos do que é certo, fazendo o que é certo. Ao colocar de lado a arrogância e o orgulho, nós damos a outra face quando recebemos um tapa. Damos o casaco quando nos pedem a camisa e andamos a segunda milha. Somos exortadas a percorrer grandes distâncias para fazer o que é certo em prol de outros e, no que nos concerne, a viver em paz com todos. Isso significa desenvolver uma confiança como de criança em nosso Pai. Somente Ele conhece todos os lados, todas as linhas de todas as páginas da história. Ele é o autor fiel e verdadeiro. Vivemos numa época em que a tensão é muito alta e, contudo, as pessoas ainda respondem à bondade. À medida que atravesso meu dia, fico à procura de pessoas a serem notadas. Eu as elogio, ajudo ou simplesmente as cumprimento. Muitas pessoas estão movendo-se rapidamente pela vida com fones de ouvido e olhos que desviam. Desafio você a ser forte e se arriscar na bondade. Negar a existência de tensão racial ou orgulho financeiro não ajuda a curá-los. Sejamos proativas. Ore a fim de que toda e qualquer área de preconceito que possa estar oculta em seu coração seja exposta. Se você encontrar alguma, trate dela e se arrependa. Ponha de lado todo o bloqueio de visão gerado pelo orgulho, que a encoraje a justificá-lo ou a inventar desculpas, e vista o manto de humildade.
eu reparei que ela fala muito profundamente da questão do orgulho e de como ele está, na verdade, atrelado a essa questão da gente querer se achar melhor do que os outros, de forma com que a própria palavra base nossa fala, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Ou seja, muitas vezes não queremos nos envolver com as pessoas e a raiz desse não querer se envolver está nesse orgulho. Só que aqui o que me chamou a atenção, o que o Senhor falou comigo é sobre um orgulho, até ela coloca ali no final, né? Sobre a gente orar e perguntar, né, se há alguma área de preconceito que possa estar oculta no nosso coração, pedir para o Senhor para que Ele venha a expor isso, né, se realmente estiver ali, e então nós podemos tratar dela e nos arrepender, porque às vezes isso está camuflado. O fato da gente não querer se envolver com as pessoas fala mais sobre nós do que sobre aquelas pessoas. E eu entendo que tanto o versículo quanto ela aqui tá falando ali da parte, né, dos mais humildes. Talvez não querer se envolver com pessoas de rua, por exemplo, que fala ali sobre pessoas de nível inferior, ou ser solidários com os humildes. Talvez tá falando disso, mas aqui, na verdade, eu acredito que é algo mais profundo. Tá falando realmente de como muitas vezes nós nos achamos por algum motivo melhores do que os outros. Vamos falar aqui até nessa questão de conhecer a palavra, né, de uma questão espiritual, às vezes porque você já tem um certo caminhar por mais tempo com Deus, então você já tem um nível de conhecimento maior do que o de algumas pessoas e por algum motivo você se achar melhor do que elas. E aí então você não querer se envolver com aquelas pessoas. Algo que me veio à mente mesmo de compartilhar como eu entendi que nesse caso o orgulho aqui não está falando sobre uma questão física entre um rico ou alguém que tenha, né, mais provisões do que um pobre, um morador de rua, mas está falando realmente de algo interno, de como, sem perceber, nós acabamos sendo orgulhosos em não querer nos misturar com aqueles que são inferiores a nós a respeito de qualquer coisa. Mas nesse meu exemplo que veio na minha mente para compartilhar com vocês, é sobre o conhecer a palavra, ou em ter um pouco mais de intimidade com o Senhor no seu dia a dia, ou pessoas que oram mais do que as outras, enfim, qualquer tipo de situação nesse sentido. E aí muitas vezes não querer andar, o que é uma frase que vem muito forte no meu coração, que eu me indigno toda vez que eu ouço esses coaches da internet. Olha, se você é coach, você vai me perdoar, mas essa frase não dá para engolir. Ande com as águias, porque águia anda com águia, águia não anda com galinha. Só na própria frase, só na própria fala, você já está rebaixando alguém. E a palavra aqui hoje diz que isso não é o que o Senhor quer que nós façamos, que isso é o oposto do que as Escrituras nos encorajam a fazer. Agora me fala, antes de você ser essa tal águia que anda com águias, essas pessoas que já eram águias para você ir lá e andar com elas, quando você ainda era uma galinha, elas poderiam ter o mesmo tipo de pensamento. Eu não vou andar com você é galinha. Agora, quem se torna águia, quem é transformado sozinho, ninguém faz absolutamente nada sozinho. A começar que a nossa dependência é de Deus. Então, tudo que a gente faz é sobre Ele, vem dele.
Então já acaba com essa frase de coach numa paulada só. Mas aí, para terminar de acabar mesmo com essa frase, com esse tipo de pensamento que tendem a nos fazer acreditar que é verdade, tem o fato de que nós precisamos uns dos outros para crescermos, para nos relacionarmos, para aprendermos uns com os outros. Então, antes de você se tornar uma águia, você foi uma galinha. E que águia ia querer andar com você, então? Para daí você usar essa frase de águia anda com águia. Simplesmente ela perde todo o sentido. Porque você só anda com pessoas grandes, com pessoas do mesmo nível que você. Mas esquece que para você chegar nesse nível, você teve que vir lá de baixo, né? Você já esteve num nível inferior. E se não fosse alguém, ou seja, precisarmos uns dos outros, se não fosse alguém ser humilde, que é o que a palavra aqui pede para que a gente seja, para que nós não sejamos orgulhosos. Se alguém não deixasse de ser orgulhoso, estendesse a mão para você, você nunca ia virar águia. Você nunca ia ficar grande para andar com ele. Entende? Então, vamos deixar nosso orgulho de lado e se a gente não souber em qual área nós temos um preconceito escondido, oculto, em qual área nós temos um orgulho em achar que nós somos melhores que os outros, o que faz com que nós nos afastemos das pessoas, o que não é o que o Senhor quer para nós, que nós possamos orar e pedir para o Espírito Santo nos revelar. Amém? Aí em seguida ela fala assim: vivemos numa época em que a tensão é muito alta e, contudo, as pessoas ainda respondem à bondade. Ou seja, a forma com que nós vamos tratar as pessoas é a forma com que elas vão nos corresponder. E aí fica a pergunta, a reflexão: será que a forma com que eu tenho tratado as pessoas é de uma forma bondosa? Será que a forma com que as pessoas estão me tratando, na verdade, não é só uma reação delas à forma ruim que eu as tratei? Porque se com certeza eu tratar as pessoas de uma forma humilde e não orgulhosa e arrogante, que ela até fala aqui da arrogância também, da gente deixar de lado a arrogância e o orgulho. Será que se a gente tratar as pessoas com bondade, nós também não colheremos bondade? Ao invés de reações negativas? Mais uma vez, volta aqui a confirmar para nós a questão da responsabilidade, da forma com que nós tratamos as pessoas, com que nós falamos com as pessoas, e não ficar esperando que as pessoas aqui nos tratem bem, para daí a gente reagir, para daí a gente devolver, mas sermos nós as primeiras a ter atitudes de bondade, para então recebermos de forma recíproca essa bondade das pessoas. E aí, inclusive, ela fala de formas de fazer isso, que é como ela age, né? Eu as elogio, ajudo ou simplesmente as cumprimento. 3 coisas tão simples, vamos falar a verdade? Elogiar alguém. Foi engraçado porque hoje eu fui no posto de gasolina e a moça do caixa foi extremamente simpática, de uma forma que a gente infelizmente não espera hoje de pessoas que trabalham com público, que trabalham com atendimento. Mas ela me constrangeu tanto de uma forma boa, na forma com que ela me atendeu, que foi impossível sair de lá sem falar para ela: você realmente é muito simpática. E o que eu recebi de volta da parte dela foi um sorriso ainda maior do que o que ela já estava me atendendo. E ver na expressão dela como um elogio tão simples deixou ela tão feliz. E aí ela me agradeceu, sorrindo, ela falou: obrigada. Deu pra ver que ela realmente não esperava que eu fosse falar aquilo. Ajudar as pessoas. Você vai no mercado e vê uma pessoa lá perdida,
Ou quantas vezes já aconteceu comigo de ser uma pessoa de mais idade e chegar perto de mim e pedir para que eu ajudasse a ler o rótulo, por exemplo? Como você reagiria a isso? Ou simplesmente cumprimentando as pessoas? Você passa por alguém em algum lugar, né, na rua, sei lá, no mercado, eu falo mais no mercado porque eu vou mais no mercado, que foi onde eu tive muitas experiências com Deus nesse sentido, e olhar para alguém que você nunca viu na vida e dar aquele sorrisinho e ver a pessoa devolver. Ou você entrar numa loja e a pessoa tá ali limpando e você cumprimentar a pessoa da limpeza. Boa tarde, a pessoa olha para você até assustada, porque ela simplesmente não tá acostumada que as pessoas a enxerguem. Parece que esse tipo de pessoa mais humilde é invisível aos olhos da maioria, inclusive cristãos. Então, o básico, o mínimo que o Senhor está nos falando hoje nesse devocional é: desafio você a ser forte e se arriscar na bondade. Então, eu desafio você aqui, como ela desafiou a mim aqui através do devocional, eu repasso esse desafio para vocês amanhã, nos próximos dias ou até para a sua vida. Porque quando você começar a fazer isso, você vai perceber o bem que você está fazendo, não só para quem está recebendo, mas para você mesma também. Quando você for na padaria, no mercado, num parque, eu não sei aonde você mais frequenta, elogie, ajude ou simplesmente cumprimente alguém e se arrisque a ser bondosa com as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho, independente delas serem ou não mais humildes, inferiores, seja em que sentido for, seja, como eu falei no começo, de ser inferior espiritualmente ou intelectualmente, ou ser inferior no sentido financeiro mesmo, ou ser inferior na nossa cabeça em relação a um trabalho, como eu falei, de cumprimentar alguém que estava na porta da loja fazendo a limpeza. E assim nós possamos deixar de nos justificar ou inventar desculpas por nosso orgulho e sermos revestidas do manto de humildade que o Senhor nos pede para nos vestir. E assim vivermos em harmonia uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus para nós que Ele deixou nas Escrituras. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional. Pai, expõe todas as áreas de orgulho e preconceito em minha vida, para que eu possa viver em paz e harmonia com os outros. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte quando vivo em harmonia com os outros. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença, pedindo, Senhor, que todo o orgulho, Pai, que esteja enraizado em nós e principalmente esteja oculto, Senhor. Seja de preconceito, seja de acharmos que somos melhores que os outros, em qualquer área que seja, que em nome de Jesus o Senhor possa nos revelar qual é a área em que nós temos esse orgulho enraizado em nós. E que em nome de Jesus, sendo isso exposto, nós possamos, Senhor, colocar diante de Ti, pedir perdão a Ti por isso, nos arrepender e mudar as nossas atitudes em relação a isso. Que em nome de Jesus nós possamos ser encorajadas, Senhor, a não darmos desculpas, Pai, a não inventarmos justificativas para o nosso orgulho, mas sim deixá-lo de uma vez por todas aos Teus pés, Senhor, e pedir que o Senhor nos cubra com esse manto da humildade que vem de Ti, para que em nome de Jesus nós possamos viver em harmonia uns com os outros, conforme a Tua vontade para nós, descrita na Tua palavra.
E que assim, Senhor, nós possamos ser bondosas com aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, independente de serem pessoas mais humildes ou não, que nós possamos praticar a Tua palavra, porque as pessoas ainda correspondem, ainda reagem à bondade que é feita a elas. E assim nós receberemos dessa bondade das pessoas também, quando nós fizermos isso. Que em nome de Jesus nós sejamos fortes e venhamos a nos arriscar, nos desafiando a ser bondosas com as pessoas em todos os lugares a partir de hoje, elogiando, ajudando ou simplesmente cumprimentando as pessoas, para que assim, Senhor, a Tua palavra possa se cumprir na nossa vida e nos ajudar a praticar ela no que diz respeito em termos paz com todos. Em nome de Jesus, nós te pedimos essa ajuda e já te agradecemos. Amém e amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.